ao 9º Congresso GIF, que tem como tema o sentido público do investimento social privado. Eu sou Ana Carolina, gerente de Relacionamento e Articulação do GIF, e dou as boas-vindas em nome de toda a nossa equipe. Este é o meu 5º congresso no GIF. É sempre uma emoção participar do planejamento dos preparativos do congresso. E acreditem, quanta emoção! E é muito bom quando esse dia finalmente chega. Aqui encontraremos muitas pessoas conhecidas e teremos uma imersão em temas relevantes para o nosso setor. Já estamos em atividades desde segunda-feira, com a inovadora Semana do Investimento Social, e hoje de manhã tivemos também várias atividades abertas. Gostaríamos de agradecer a vocês que vieram participar deste evento, que fizemos com tanto carinho, e agradecer aos patrocinadores que viabilizaram a sua realização. São eles: Patrocinador Platinum, Bradesco. Patrocinadores Ouro, Fundação Itaú Social e Instituto Unibanco, Fundação Lema, Instituto CIA e Santander. Patrocinadores Prata, Fundação Banco do Brasil, Fundação Bradesco, Fundação Grupo Boticário, Fundação Roberto Marinho, Fundação Telefônica, Gerdau, TV Globo, Instituto Coca-Cola Brasil e ONU Mulheres, Instituto Votorantim. E também agradecemos a todos os apoiadores do Congresso. Agora, alguns recados. Gostaria de reforçar que baixem o aplicativo do Congresso pelo celular ou tablet, onde terão acesso a toda a programação e poderão interagir com os outros participantes. Baixem o aplicativo buscando por Congresso GIF. Esta plenária de abertura acaba às 17 horas e logo em seguida teremos um coffee break. Seremos pontuais na programação, iniciando a conferência especial com Darren Walker às 17h30 neste mesmo local. O Conselho de Governança do GIF tem ocupado nos últimos anos um papel fundamental como interlocutor para lidar com os principais desafios que enfrentamos, no acompanhamento regular das nossas ações e na orientação estratégica da organização. Para abrir oficialmente o 9º Congresso GIF, eu convido ao palco a presidente do Conselho de Governança do GIF, Beatriz Gerdau Johan Peter. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Que bom ver essa plateia repleta de amigos, parceiros, associados. Bom, é com uma grande satisfação que eu dou início ao 9º Congresso GIF, evento que marca também os 20 anos dessa associação, que tem buscado qualificar a contribuição pública de investidores sociais privados. O filme que vocês acabaram de ver traz uma leitura desses últimos 30 anos e coloca em discussão o importante papel da sociedade civil diante dos desafios que marcaram a nossa história recente. O Congresso GIF também é uma oportunidade e um convite à reflexão, um convite para debater as questões mais relevantes que estão presentes na agenda dos investidores sociais e as suas relações com governos, empresas e organizações. Esse evento tem se consolidado como um espaço de diálogo, uma construção de visões, desafios presentes, reunindo os nossos associados, parceiros públicos e privados e pessoas interessadas em aperfeiçoar o seu trabalho, contribuir com a atuação dessas organizações. Neste ano, o Congresso discutirá o sentido público do investimento social privado, reafirmando a necessidade de pensar o investimento social a partir da sua capacidade de contribuir com a construção do bem comum. Nos próximos 3 dias, teremos 800 pessoas aqui reunidas, participando de cerca de 100 atividades, e, na realidade, já começaram na segunda-feira, com a Semana do Investimento Social Privado. Esta é uma iniciativa organizada pela primeira vez, com o objetivo de ampliar as discussões em torno do Congresso, de maneira descentralizada e autogerida pelos nossos parceiros e associados. Também com o intuito de ampliar a diversidade de participação das temáticas abordadas, o Congresso oferece uma programação aberta ao público,
que já começou na manhã de hoje e se encerra na tarde de sexta-feira. Aproveitem ao máximo essas atividades, pois elas estão todas tendo a participação dos nossos protagonistas no investimento social privado do Brasil. Eu estou na presidência do GIF há 3 anos, o que faz desse o meu 2º congresso à frente dessa associação. Nesses anos, tenho acompanhado de perto o seu amadurecimento, amparado por um conselho atento e dedicado a fortalecer o papel do GIF no contexto do investimento social brasileiro, a quem eu agradeço imensamente pela confiança. O Congresso do GIF tem sido marcado por um equilíbrio entre continuidade e mudança. Como associação, o GIF precisa estar sempre atento às transformações de contexto, continuamente disposto a melhorar o trabalho que fazemos. Me alegra, nesse momento, constatar que 50% das pessoas que estão aqui participam pela primeira vez do nosso evento. Sejam muito bem-vindos e espero que encontrem aqui um espaço estimulante e de aprendizado mútuo. Fico contente também de ver tantas pessoas que têm nos acompanhado ao longo dos anos, alguns desde a primeira edição, no ano 2000. Espero que esse equilíbrio nos ajude a resgatar as boas experiências passadas e traga novas ideias, e nos provoque ainda a pensar o nosso papel no futuro. Estamos trazendo também, nessa edição, os resultados de projetos importantes do GIF, como nas áreas de transparência e governança e pesquisa sobre o alinhamento entre investimento social e negócio. As empresas enfrentam, atualmente, um desafio não apenas de fomentar iniciativas relevantes, mas também de buscar e ampliar os seus impactos sociais positivos. As redes temáticas, que são grupos coordenados por associados em diversas áreas, também estarão trazendo suas reflexões em sessões distribuídas na programação oficial e aberta. Como vocês podem imaginar, o Congresso é resultado de muitas mãos. Temos feito um enorme esforço em tornar esse espaço o mais diverso possível, contando com o apoio e empenho de muitas organizações e empresas, propondo atividades, apresentando ideias, participando das sessões, divulgando e trabalhando para que pudéssemos reunir um conjunto representativo de pessoas e de instituições. Faço aqui um agradecimento especial também aos patrocinadores, que mesmo em tempos difíceis, estão nos apoiando e possibilitando a organização deste congresso. Esse significativo apoio de mais de 20 organizações, instituições, não é apenas o que viabiliza o nosso congresso, mas também é um enorme indicativo da sua relevância no atual contexto do investimento social privado. Agradeço, finalmente, então, a todos os associados do GIF que nos apoiaram nas etapas de desenvolvimento desse encontro, a toda a equipe do GIF, que a cada ano tem se superado na organização do Congresso e fazendo dele um espaço cada vez mais relevante para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Agradeço a cada um de vocês que participam do Congresso pela dedicação e energia de fazer esse encontro um momento muito especial e estimulante para todos nós. Obrigada. I'm still dreaming of you. Bom, boa tarde. Eu vou dar sequência a esse momento inicial de introdução, antes da próxima plenária, e se eu conseguir abrir esse copo. Bom, meu nome é André Degenstein, eu sou secretário-geral do GIF. É um enorme prazer poder realizar esse congresso e ver todos vocês aqui. Dá, ao mesmo tempo,
tensão muito grande, mas um conforto, saber que a gente vai passar os próximos 3 dias interagindo com vocês em diversos espaços, de diversas maneiras, e vocês nos ajudando a fazer reflexões que a gente acha que são reflexões importantes, não só para o investimento social hoje, mas para o Brasil. Primeiro, me dá um orgulho muito grande poder estar aqui representando uma equipe que tem feito um trabalho incrível, né? Não só no Congresso, acho que vocês vão poder ver, e espero que tenham uma boa experiência nesses dias, mas no GIF, dentro, né, do que a gente tem feito, dentro do trabalho que a gente faz, e o Congresso, de alguma maneira, é onde a gente tenta colocar o máximo de coisas interessantes e reflexões que a gente acredita que são importantes, com a ajuda de muita gente. Então, a ideia que a Beatriz traz de que o Congresso é um resultado de muitas mãos é absolutamente verdadeiro, né? É muito honesto esse reconhecimento de que sem essa rede, sem associação, sem esse conjunto de parceiros, seria impossível construir um Congresso como esse, que não é só um momento específico no tempo, mas deve ser pensado como um processo mais longo. Quando a gente começa a organizar o Congresso, a gente nunca sabe exatamente o que vai estar acontecendo no momento em que ele acontece. É um Congresso que, de alguma maneira, leva mais de um ano para ser organizado, e a gente está vivendo um momento em que a gente não consegue dizer o que vai acontecer amanhã. Então, a gente começa esse Congresso de um jeito, mas a gente não sabe exatamente como ele termina, e as coisas no Brasil estão também acontecendo muito rápido e nos desafiando a construir uma reflexão como essa, a partir da problemática central do Congresso, olhando para essa conjuntura que a gente está vivendo. É sempre um desafio nosso, né, quando a gente fala do investimento social, a gente está falando de um conjunto muito amplo de organizações, de práticas, de interesses, de trabalhos. E ele precisa estar muito atento, ele precisa estar muito conectado ao momento, à realidade em que ele está inserido. E acho que esse Congresso, mais do que nunca, o mundo externo invade aqui a nossa sala, né? Não invade porque a gente convidou, né? E o Congresso foi todo pensado para que essa conexão, né, entre o que está acontecendo hoje no Brasil e o papel do investimento social fosse discutido nas diversas mesas e discussões que a gente propôs e que deve acontecer nos próximos dias. O Congresso vai abordar o sentido público do investimento social privado, e o tema do Congresso é sempre o resultado de uma reflexão importante que a gente está construindo e que a gente quer que direcione, de alguma forma, as discussões que vão acontecer. E a gente escolheu esse tema, né, primeiro porque a gente reconhece que, dentro do investimento social, a relação público-privado ela é muito crítica, não só porque a gente está falando de organizações privadas, sejam elas institutos, fundações, ONGs, que trabalham pelo interesse público, que interagem nessa esfera pública. Então, há um conjunto de desafios e tensões de reconstruir essas relações público-privadas dentro daquilo que a gente faz. Mas, mais do que isso, muitos dos problemas que a gente enfrenta no Brasil de hoje também passam por olhar essas relações entre a esfera pública e a esfera privada. Como compor essa relação e que papel nós, como organizações que estamos trabalhando a partir de um lugar, podemos interagir, podemos contribuir. Então, esse é o nosso convite para os próximos dias, esse é o desafio que a gente tem pela frente, não só nos próximos 3 dias, mas talvez durante um bom tempo. Ao tratar desse tema, né, a gente vive hoje um momento em que a apropriação do público pelo privado está sendo muito enfatizada, está sendo muito visível, né? E acho que esses são desafios que a gente, como sociedade, está enfrentando. A nossa proposta é discutir a contribuição privada para o público. Então, em todos os momentos, né, a nossa reflexão vai passar, seja o momento que a gente está discutindo o papel das empresas, o papel das organizações, dos institutos e fundações, em cima da contribuição pública que a nossa reflexão vai estar voltada, né? E esse acho que é o desafio que a gente tem pela frente. A gente está vivendo um momento em que não há clareza, né, principalmente do papel das empresas, elas se veem, né, em diferentes momentos como parte dos problemas ou como parte das soluções que a gente está querendo construir. Então, acho que a gente precisa construir um olhar muito honesto, muito franco, pouco condescendente, né, sobre o lugar que a gente se situa, sobre os desafios que a gente enfrenta, para conseguir encarar isso de forma mais consistente e muito aberta, né, para que
esse campo do investimento social não se desconecte das grandes demandas e grandes desafios que a sociedade está enfrentando. Um elemento fundamental disso é a relação que esse campo estabelece com a sociedade civil organizada. Esse é um tema que a gente vem trabalhando, né, há muito tempo, e eu acho que a realidade de hoje nos mostra os efeitos da fragilidade das organizações, e a gente precisa se interrogar sobre que papel a gente quer desempenhar diante disso. E acho que as discussões que vão acontecer a partir de agora vão ser bem importantes e vão contribuir nessa direção. Eu vou trazer alguns dados muito rápidos para a gente entender um pouco quem está aqui presente no Congresso, né? Uma amostra que a gente fez com uma pesquisa que teve um percentual bom de respostas para a gente entender um pouco quem que vai compartilhar esse espaço com a gente nos próximos dias. A primeira coisa a gente tem, esse é um congresso brasileiro, talvez o mais brasileiro dos congressos recentes, ou seja, a gente está muito voltado para os nossos desafios internos e com uma representatividade importante em termos de Brasil. Obviamente, com uma concentração talvez desproporcional em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, talvez, sendo um pouco mais generoso, mas, de qualquer forma, isso reflete um pouco o tipo de concentração que existe nessa rede de organizações e, talvez, obviamente, pelo fato do Congresso acontecer em São Paulo. A gente tem um dado interessante esse ano, que é mais de 50% das pessoas que estão aqui participam pela primeira vez do Congresso. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente fala sempre para as mesmas pessoas. E, ao mesmo tempo que é muito bom saber e poder encontrar pessoas que a gente sabe que acompanham o GIF e o Congresso há muitos anos, é também muito positivo ver que a gente tem um novo grupo de pessoas que, às vezes, podem ter relações já com o GIF há mais tempo, mas que no Congresso é a primeira vez que participam. Então, a gente está muito contente com isso, e esse é um dado que a gente vê de forma muito positiva. A outra coisa tem a ver com a rede de temas que unem as organizações que estão aqui presentes. E o interessante é que isso não é só uma amostra dos associados do GIF, mas das pessoas que estão participando do Congresso. Então, a gente tem algumas temáticas como educação, como apoio a organizações, como desenvolvimento comunitário, geração de trabalho e renda, formação de jovens, cultura, e com muita conexão. Então, essas linhas expressam a multiplicidade de temas que as instituições trabalham. Então, a gente não tem uma rede tão segmentada, que tem um conjunto de organizações que trabalham numa área e um conjunto diferente de outras organizações que trabalham com outras temáticas, mas elas estão muito cruzadas dentro das agendas de trabalho de vocês. E, por último, a gente tem mais ou menos 50% do público do Congresso é o que a gente poderia chamar de perfil de investidores sociais, sendo 34% institutos e fundações, 12% empresas, podem ser empresas mais engajadas em ações de investimento social ou não, uma representação significativa de organizações da sociedade civil, que respondem por 26% dos inscritos, consultores e representantes de governo, né? Tem sido também um desafio, e isso tem sido um trabalho explícito, de ampliar a presença de pessoas ligadas a governo, não só participando do Congresso, mas presente também nas sessões, e acho que vocês vão ver isso ao longo desses próximos dias. Por último, eu vou trazer rapidamente para vocês também um pouco da construção e da lógica da programação que a gente montou. Então, a gente tem, a Beatriz já mencionou, ao longo da semana, mais de 100 atividades organizadas de forma mais centralizada ou mais descentralizada. Hoje a gente tem o dia inteiro, acontece aqui nesse espaço, nessa plenária, e um filme, o filme Começo da Vida, que é um filme produzido pelo Instituto Alana, pela Fundação Maria Estrela Souto Vidigal e pela Fundação Bernard Van Leer, que vai ser apresentado no teatro hoje, após a conferência do Darren Walker. Então, vocês estão todos convidados, essa é uma exibição especial que está acontecendo aqui no GIF antes do lançamento oficial do filme. A gente tem amanhã um dia inteiro de sessões paralelas, que, de certa forma, funciona como o coração da programação do evento, onde a maior parte das sessões estão concentradas, e termina o dia também com uma sessão especial que acontece no teatro, que está sendo feita em parceria com a TV Globo, com o nome de Mitos e Fatos do Investimento Social,
que a gente vai trazer a voz de pessoas a partir de gravações que já foram feitas e estimular uma reflexão com alguns convidados aqui nesse painel. E, por último, no último dia, a gente está se colocando um desafio de alguma forma, traduzir, conseguir assimilar os principais elementos que saíram de todas as sessões que acontecem entre hoje e amanhã e estimular uma discussão mais participativa com o público do Congresso, que vai ser conduzida, coordenada por alguns conselheiros do GIF e alguns facilitadores que vêm trabalhando com a gente quer que seja um momento de construir uma contribuição mais coletiva a partir das reflexões que vão acontecer ao longo desse período. Então, a gente convida muito vocês a estarem atentos, dentro das sessões que vocês participam, para as questões que incidem sobre esse campo público-privado, e essa última sessão a gente espera que nos ajude a construir uma visão mais articulada, mais consistente sobre os desafios que a gente enfrenta na construção de melhores relações público-privadas a partir da nossa atuação. Muito bem-vindos mais uma vez, espero que vocês aproveitem esse evento tanto quanto a gente aproveita, e aí eu convido a Carol para introduzir a nossa próxima sessão. Muito obrigado.